é joio, porque quem é trigo se alegra no crescimento da irmã. Só quem é trigo abre a boca e rasga no olho. Olha para o irmão e diga: você tem livre, você tem liberdade para crescer. Tem espaço para mim, tem espaço para você, tem oportunidade para todo mundo. Aqui todo mundo pode pregar, pode orar, pode agradecer. Só basta você ser trigo. Se tem 2 ou 3 trigos aqui, precisa escutar a tua voz de glória. Amém, igreja? Claro que tem casos e casos. Eu não posso pegar alguém que vem lá de fora como evangelista e colocar em cima do altar para pregar, para dirigir culto, para ser dom de culto de missão, para ser dom de culto campal, sendo que tem homens de Deus aqui, irmãos, que estão suando comigo, dando glória a Deus. Quando não tem ninguém, quando tem alguém. Homens de Deus que quando o garrafão seca são primeiros a correr lá. Aí vem o único gesto, vou falar de para dar glória a Deus. Então é por isso que o pastor precisa ter uma visão sábia diante da igreja, irmãos. Amém, igreja? Glória a Deus, amém, igreja? Quando eu falo de chegar onde já está no altar pregando, eu estou falando de filhos próprios que se afastou. Eu não estou falando de bam que chega na igreja e já quer que o pastor coloque ele. Não, irmãos, amém? Vai com calma aí, negresco no meio da bolacha grande craque. Vai com calma aí, Coca-Cola São Geraldo no meio do mais sabor do jeito. Irmão, vai com calma aí, rapaz. O irmão diga: tem casa de casa, tá bom? Olha pra cá. O trigo e o joio, olha pro irmão e diga: cresceu. Mas sabe por que o joio cresce? Porque infelizmente ele precisa se agarrar no trigo. Então o joio não cresce por crescimento próprio. O joio cresce porque se agarra no Jesus. Olha para o irmão e diga: o trigo cresceu. Diga mais alto: o trigo cresceu. Mas cresceu sem precisar se apoiar e se agarrar em ninguém. Cresceu por livre e espontâneo. Olha para o irmão e diga: tem outra diferença entre o trigo e o joio. Qual é? O trigo, olha para o irmão e diga: ele não só cresce. Diga: ele não só cresce, mas ele produz. E o joio, além de crescer porque agarrou-se no trigo, também não produz. Irmão, tem gente aqui que se olha no espelho e diz assim: quem era tu, né, rapaz? Olha lá. Quem era você, né? No momento de raiva tu era o cabra, agora hoje em dia tu tá mole, rapaz. Quem era tu, né? A mulher falava, era na orelhas e diga: cala a boca e vai, cala a boca e vai fazer as coisas. Hoje em dia minha filha tinha paciência. Quem era tu, né? Que outra hora era isso, era aquilo, hoje em dia olha no espelho e diz: rapaz, tu mudou, né? Aí tem gente que leva isso como um sinal negativo. Olha pro irmão e diga: é positivo, porque isso mostra os frutos que está sendo produzido na tua vida. Isso mostra os frutos que está crescendo na tua vida. Olha pro irmão e diga: se tem fruto é porque é trigo, se tem fruto é porque Deus está fazendo. Olha pro irmão e diga: o joio não. Diga mais alto: o joio não. O joio eu costumo dizer que é um católico disfarçado de crente. Nada contra os meus amigos católicos, né? Até porque tem muito católico que dá de 10 a 0 e muito crente. Amém? Mas os católicos que eu estou falando é aqueles que joio é um católico disfarçado de crente. Por quê? Porque parece que para ele nada tem sal, é uma vida sem gosto. Olha lá. Ele vem para a igreja, não tem vontade de dar glória porque não sente a presença. Ele vem para a igreja, cantor que cantou não prestou, o pastor que tocou também não presta, a irmã que louvou muito menos. Joio é aquele que vem forçado. Nada contra
contra crente fraquinho que vem forçado, porque vem para ser revertido. Eu estou falando de pessoas que vêm meio forçado. Eu vou, mas a meu pensamento é quem está no paredão e quem vai sair hoje. Jesus da glória. Crente joio é aquele que sabe o nome de todos os participantes do Big Brother, mas não sabe o nome de 4 discípulos de Jesus. Tem gente que na mente está dizendo Mateus, Marcos, Lucas e João. Já é bom, irmãos. Ô glória, porque Lucas e Marcos não eram discípulos. Amém, igreja? Olha para cá. Crente joio, irmãos, é aquele que o pastor morre de pregar. Ele pode sair daqui com a gravata dado nó nas orelhas e ele ainda continua olhando como se o jumento estivesse pedindo milho, irmãos. Não tem reação de nada. Crente joio é aquele que a gente fica de pé e ele fica, mas parece que dá uma cãibra na panturrilha, na canela. Parece que ele não tem o movimento dos braços, ele é parado de toda hora desse jeito. Você está aqui, ora, que hora o culto vai acabar. Crente joio, irmãos, é aquele que era a mesma pessoa de antigamente, que olha para todo mundo e fala que nem Gabriela. Eu nasci assim, pai me fez assim, e eu vou morrer assim. Vou falar, vocês não vão dar glória, irmãos, mas Jesus está dizendo: eu preciso nessa noite de crentes trigo, eita, que queiram crescer e produzir fruto. Eu sei que tem pessoas que falam essa frase no momento errado, tá bom? Aleluia. A minha esposa disse assim uma vez para mim: eu nasci assim, vou morrer assim. Mentira, tu nasceu com 45 centímetros, sem cabelo, não falava e nem andava, e ainda precisava dos outros para te limpar, para te dar de comer e para te segurar. Então tu não nasceu assim. Olha o tanto que tu já mudou. Amém, igreja? Quando o trigo e o joio crescem, uma coisa também vai trazer à tona. O quê? O trigo, ele vai crescer tanto para cima como também vai crescer para baixo. Vai procurar fonte de águas, rochas, e vai se fortificar. Amém, igreja? Quem está entendendo a glória a Deus? O joio não. O joio, ele procura o caminho mais fácil. O que é que ele vai fazer? Ele vai crescer para cima por conta que o trigo vai direcionar ele. Porém, o crescimento para baixo não vai ser para baixo. Ele vai crescer cerca de 10 centímetros para baixo. E o que é que ele vai fazer? Já viu plantação de coqueiro, pastor Carlos? Sabe como é raiz de coqueiro? Raiz de coqueiro não cresce para baixo. Ele adquire estrutura crescendo para os lados. E eu não sei se você sabe, mas raiz que cresce para o lado não produz coisas boas. Planta uma mangueira na tua casa para tu ver no teu quintal e deixa ela fazer 8 anos para tu ver se ela não racha a tua casa da ponta a outra. Porque raízes que crescem para o lado vai consumindo tudo que está à sua volta, destruindo, sufocando, rachando e quebrando estruturas. Pois é, diferentemente do trigo, ou seja, diferentemente do joio, o trigo não provoca quebras, o trigo não provoca destruição, o trigo provoca fortalecimento, o joio não, provoca destruição, sufocamento para as outras raízes. E eu não sei se você vai dar glória por isso, porque isso aqui vai ter gosto de pirona e gorda, irmãos, misturado com café. Mas tem gente que não dá para ser uma coisa e outro dia. Se eu vou falar aqui nessa noite, irmãos, se o meu Jesus te chamou para produzir vida, não dá para desejar a morte de quem falou mal de você. Vou falar, irmãos. Se o meu Jesus te produziu vida, não dá para desejar, eita Jesus da glória, que a irmã do lado morra, tomara que o caminhão pegue ela, Jesus. Está repreendido em nome de Jesus, amém, igreja? Glória a Deus. Olha para o irmão e diga: trigo se fortalece em rocha. E uma vez Jesus falou de rocha, e para isso ele trouxe o exemplo de 2 casas. Aquela que foi edificada na rocha, correu os ventos, veio as águas e ela continuou de pé. Mas aquela que foi edificada na areia, correu os ventos, veio as
nas mesmas águas e ela caiu. E é por isso que eu digo para você que crente trigo não tem quem derrube, irmãos, porque vai soprar vento, vai correr água, mas ela vai estar enraizada na rocha. É o aluguel atrasado, mas ele não olha para Jesus. É a conta para pagar, mas ele dando glória a Deus. Se tem 2 ou 3 aqui que está enraizado em Jesus, abre a conta para orar. Tem o servo de Deus que mandou um vídeo para mim e disse: pastor, olha a surpresa que eu tive quando cheguei em casa. A minha atitude naquele momento foi de sorrir, assim como a do Helder. Mas eu olhei para ele e disse: Farão, continua firme, não desanima não, tem coisa de Deus para vir na tua vida. Quando foi no outro dia, irmãos, Deus viu a estrutura espiritual que o servo teve, e Deus enviou providência do alto dos céus, porque crente trigo pode vir 11 mil demônios contra a vida dele, mas ele continua de pé. Só quem é trigo, só quem é trigo, só quem é trigo. Olha para o irmão do lado e diga: o joio e o trigo, depois que é colhido, passa por 2 processos. A primeira coisa que eu quero dizer para você aqui nessa noite é que a importância do trigo não está por fora. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Você já parou para pensar em como eram as mulheres de antigamente? Era um óleo de amêndoa no corpo, cheio de brilhava. A Bíblia diz que quando Davi olhou Betseba tomando banho, meu Deus, quem toma banho é porque não tem maquiagem. Quem toma banho é porque não tem cílios. Quem toma banho é porque não precisa de uma roupa de brilho. Se não, igreja, mas diz o texto que quando ele bateu os olhos, ele já estava pegando. E está chegando aí maquiagem para homens. Não sei se o já encomendou a dele, né? Deus. Amém, igreja? Homens metrosexuais, amém, igreja? Glória a Deus. Não, pastor Iago, é porque tem uma manchinha no rosto. Passa um pó para disfarçar um pouco a imagem. Não, pastor Iago, é porque a sobrancelha não está completinha no vídeo. Passa aí alguma coisa para ficar impecável. Irmãos, eu aprendi uma coisa: está sobrando pó na cara e faltando cara no pó. Nada contra, porque eu digo, minha filha, passe aí um pouquinho, porque tudo demais é veneno, amém, igreja? Tem gente aqui que se passar 5 dias comendo carne diz: oh, saudade de comer um frango cozido, estrogonofe. Tem gente que se passar 5 dias comendo frango diz: oh, vontade de comer um pedaço de mortandela. Tem gente que se passar 5 dias comendo mortandela diz: oh, para de comprar mortandela, compra lá uns ovinhos em nome de Jesus. Porque tudo é demais a veneno, e Jesus nos ensinou isso. Para tudo nós é lícito, mas nem tudo nos convém. A mulher pode se ajeitar, se arrumar, se organizar, mas tudo com aquilo ordenável diante da terra. Tem gente para dar glória a Deus aqui nessa noite, irmãos. Então precisamos aprender uma coisa: o trigo ele não é importante pelo que ele demonstra por fora, mas sim pelo que ele tem por dentro. Como assim, pastor? Quando o trigo é colhido, Paulo Henrique, existe um processo doloroso. Lembra do que Jesus falou para Pedro? Pedro, hoje veio o inimigo pedir para te peneirar, assim como peneira trigo. Por quê? Porque na época o trigo que era colhido tinha que passar por 2 processos. Qual era o processo, igreja? O primeiro processo, a pancada. Tinha trigo que na pancada mesmo já liberava os frutos. Tinha trigo que na pancada mesmo os frutos já era visto. Pegava o feixe e batia no chão. Pegava o feixe e batia na rocha. Então esses frutos já saíam automaticamente. Mas tinha trigo, pastor Carlos, que nem a pancada solucionava. Tinha que ir para a peneira. Cortava onde estava o fruto, colocava na peneira e ficava. Só vai sair depois que liberar o fruto.
só vai ser entregue depois que liberar o fruto. Se você é trigo, irmão, se prepara. Porque se você não quiser produzir fruto, o meu Deus está preparando pancada. E se a pancada não der jeito,